A sua empresa participa de eventos, mas você sente que vocês não são vistos da forma como gostariam? Fica nesse conteúdo que eu vou te contar todos os segredos da Layup para que você consiga se destacar. Antes da gente se aprofundar nas estratégias, vamos entender um pouquinho mais sobre esse mercado que a gente está falando. Os eventos, eles sempre foram considerados importantes quando a gente está falando sobre estratégia de marketing. Mesmo antes de 2020, antes da pandemia, a gente já via muita força nesse movimento. Eles sempre foram muito importantes para as ações de marketing de uma marca. Seja para lançar produtos, impulsionar vendas, se posicionar no mercado, prospectar novos públicos, fortalecer o seu branding, enfim. Os eventos sempre trouxeram muitos benefícios para quem fazia esse tipo de investimento. E ainda fazem, mas vamos lembrar que a gente teve um gap ali, os 3 anos de pandemia. Durante os 3 anos de pandemia, o setor de eventos foi um dos que mais sofreu. E, no lugar dessa estratégia, eles continuaram, mas eles vieram como eventos online. Os eventos online, eles explodiram, era um atrás do outro. Inclusive, aqui na Layer, a gente participou de diversos eventos online, a gente produziu também eventos online, como o BenchTech, o Data Driven Decision, que depois veio se tornar presencial, mas que também é um hub de conteúdo. Então, aquele evento presencial, hoje, ele dá lugar a um hub com mais de 90 horas de conteúdo exclusivos. Você pode ter acesso gratuito, é só acessar datadrivendecision.com.br. Mas voltando, a pandemia passou e quando voltamos à vida presencial, os eventos presenciais voltaram bombando. Era muito evento, ainda é muito evento e muita gente querendo participar. Então sim, pós-pandemia, uma estratégia que já era muito forte voltou mais forte ainda. E a gente não tá só falando de eventos corporativos, você pode perceber o boom que a gente teve em festivais de música e outras frentes também que são de encontros presenciais de comunidades. E isso vem se intensificando desde então. Então, o crescimento é constante. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês que vão corroborar com isso e eu vou fazer a minha colinha aqui no nosso tablet, tá? Segundo a ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Promotores de Evento, isso tá acontecendo porque o próprio consumo aumentou. Eles trazem que em 2024, o consumo nos eventos gerou 11,3 bilhões de reais. E no acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, o volume do setor alcançou 131,8 bilhões de reais. É uma alta de 6,2% em relação a 2023. E isso impacta em todo o ecossistema. Alguns dados mostram que, nesse ano de 2025, o impacto na geração de empregos foi 60% maior do que em 2019, que foi um ano antes da pandemia. Então, olha o nível de crescimento que a gente teve com a volta do presencial. Para esse ano, a estimativa da ABRAP é que o setor ultrapasse 141 bilhões e gere mais de 186 mil empregos formais. A associação ainda previu que o setor vai contar com 103.100 empresas em 2025. É uma alta de 3% em relação a 2024 e falando de toda a cadeia produtiva, esse número deve chegar a 836.789 empresas. E esse crescimento se estende para o nosso setor, ainda com dados, mas agora de acordo com o estudo da Data Eventos, que é conduzido pela Mi Eventos, o setor corporativo ele já é responsável por 10% de todos os eventos que acontecem no Brasil. E aqui vem um dado muito interessante e curioso. Eventos, no geral, segundo estudos, eles precisam de 7 meses, de planejamento, de organização, para que eles consigam acontecer. Quando a gente fala de eventos corporativos, nas entrevistas feitas, a média de tempo para que você consiga idealizar e produzir o evento é de 40 dias. Isso é uma loucura. Agora, falando um pouquinho de tendências ou do comportamento atual do público, é importante a gente entender que, assim como em outras frentes do negócio, a parte de eventos também traz um comportamento mais exigente por parte do consumidor. Então, as pessoas, assim como um todo, elas estão buscando por experiências mais personalizadas e também mais envolventes. Quando a gente traz isso para a realidade dos eventos corporativos, é nítido. O público que vai num evento corporativo, ele busca alguma solução para um problema que ele tem atualmente. O seu primeiro objetivo, a sua base indo em eventos, é conseguir oferecer uma solução de forma específica. O visitante ele não pode ter dúvida que a sua empresa é a empresa certa para solucionar a dor que ele está tendo. Ok, estamos na mesma página, falamos de mercado, falamos do comportamento do consumidor atual, agora sim eu vou abrir os segredos da Layup para vocês, segredos que fazem com que a gente sempre se destaque nos eventos que a gente participa, seja produzindo, seja patrocinando. A primeira etapa é óbvia, é decidir qual ou quais eventos você vai participar. Isso tem que ser decidido com muita precisão. Você precisa entender principalmente quais eventos têm a ver com o seu core business e aonde que o seu público tá. Por exemplo, a gente vai ter a volta agora do Salão do Automóvel, depois de 7 anos, um dos maiores eventos sobre automóveis do mundo. Faz sentido a Layer, uma agência de marketing, publicidade e comunicação, estar lá? Talvez não. Então, apesar de ser um evento gigantesco, com grande público, consolidado, talvez não faça muito sentido para nós. Não é porque um evento ele é gigante que ele é o certo para você. O importante é você entender o perfil de público que vai estar lá e se esse público pode te dar um retorno no futuro. O outro fator importantíssimo é a antecedência.
referência. Já no ano anterior, você tem que saber qual é o budget que você tem para investir em eventos no ano seguinte, para você conseguir mapear e pensar em quais eventos você vai participar. Então, se a gente está falando de 2026, em outubro desse ano, mais tardar novembro, eu tenho que ter todos esses eventos mapeados e já fechados e contratados. Se você vai produzir um evento, você precisa entender os outros para conseguir colocar em cronograma a data desse evento que você vai produzir. Você precisa fazer pesquisas de mercado, entender onde é o melhor encaixe. O mercado de eventos é muito competitivo. Como eu falei, os consumidores estão cada vez mais exigentes e eles não vão em todos os eventos. Então, você conseguir antecipar tudo isso, ouça essa dica. Não deixe para tomar decisões sobre participações ou produções de eventos lá para frente, porque lá para frente você não vai ter espaço e tempo para isso. Comece a planejar e tomar essas decisões agora. Depois dessa etapa inicial, você começa a entender quais vão ser as suas metas dentro desses eventos. Você tem que se perguntar, a princípio, 3 coisas. Quais são os nossos objetivos? Quais são as nossas metas, de fato, os nossos KPIs? E como que a gente vai medir esses números? Aqui, mais importante que estabelecer metas é você saber como você vai medir, porque se você não souber ou não conseguir medir, você não consegue entender se o evento deu o retorno esperado para você, se aquele investimento valeu a pena. É importante nessas metas você ter, além de números quantitativos, você também incluir análises qualitativas, porque muitas vezes você vai para um evento, esse evento vai te dar uma grande base de leads, você vai conseguir converter vários contatos, o que é positivo, tá? É importante a gente aumentar a nossa base, mas às vezes são leads frios, são leads que não vão comprar com você. Então você tá aumentando a base, mas você tá aumentando uma base através de números que não vão fazer muita diferença. Outras vezes, você pode ir em eventos que você vai converter um menor número de leads, mas esses leads vão estar super dentro do seu ICP e você sabe que lá na frente eles vão gerar venda, ou consequentemente você vai ver as vendas que foram geradas a partir dali. Nesse momento você entende o que vale mais, eu aumentar a minha base e não vender, ou eu aumentar menos e vender mais. Aí você já entende, esse evento faz mais sentido para mim do que aquele. E veja bem, às vezes os dois vão fazer sentido, porque a gente tem diversas frentes, às vezes é importante você se posicionar nesse evento que ele é maior, mesmo que ele não tenha uma base de leads tão qualificada. Mas aí você vai ter que entender o seu objetivo. Se você tiver um budget para os 2 eventos e fizer sentido nos 2, ótimo, não tem problema nenhum. Agora, se você tiver um budget que limita a escolha de um deles, onde você vai no que vai te dar maior ROI. Ainda falando sobre essas metas, depois de analisar, eu indico que você chame todo o time que planejou o evento, planejou a ida, o patrocínio, né, o seu time de eventos, ou quem produziu esse evento interno que você fez, ou se for um evento grande que você produziu também, e vocês façam reuniões para analisar esses dados, né? Então, não são os dados pelos dados, os números levantados, mas que insights a gente tira desses números. Pois só assim você consegue entender o que deu certo, o que não deu, e aí no próximo evento você consegue ser mais assertivo, e no outro mais ainda, você consegue criar ações que são diferentes, que são ousadas, que são legais, trazer coisas novas, inovadoras e conseguir aumentar também o seu resultado. É muito importante ter essas reuniões pós-evento para que o time também entenda a importância disso tudo e vocês sempre consigam adquirir mais conhecimento sobre essas participações. Lembra que eu falei há pouco que o consumidor ele tá mais exigente, ele precisa que você solucione um problema dele? Então entenda que sim, a gente vai para evento para vender, para se posicionar, para um monte de coisa, mas o seu principal objetivo sabe qual é? É ouvir. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Gente, evento nada mais é do que você conseguir se relacionar de maneira próxima com uma pessoa. E aí a gente já atrela a questão da solução e da dor. Então, um exemplo. Aqui na Leira a gente tem diversas frentes, diversos serviços. E aí a gente recentemente foi para o Fórum E-Commerce Brasil, maior evento de e-commerce aqui da América Latina. A gente foi apresentando, obviamente, todas as nossas frentes, mas com um foco maior nas nossas soluções de performance para e-commerce. Nós vencemos, aliás, o Prêmio Abrad desse ano de melhor case de e-commerce. A gente levou o case desse prêmio para lá. A gente apresentou outros cases que a gente tem. A gente foi com foco na dor principal da galera que tava lá. Eram pessoas que trabalhavam com e-commerce, que tinham dores sobre performance de e-commerce, que precisavam vender mais, aumentar o ROI. Então, nós levamos as nossas soluções e os nossos cases para essas dores. A gente foi de forma mais assertiva. Isso quer dizer que não teve gente que perguntou dos nossos outros serviços? Não, teve gente que perguntou, mas aí você vai moldando. E como você molda? Ouvindo. O pulo do gato na hora de você conseguir vender algo, se apresentar ou gerar um valor percebido momentâneo é você perguntar, é você ter uma escuta ativa. O briefing é muito importante. Pergunta para o visitante o que está acontecendo, o que ele precisa, como você pode ajudar, apresenta suas soluções de maneira assertiva, de maneira direcionada, que eu tenho certeza que você vai conseguir pular muitas etapas e ganhar uma confiança maior do que a concorrência. Ok, falamos de tudo isso, já tô até falando do relacionamento, mas vamos lá, vamos para o evento. Como eu planejo essa minha ida ao evento? Como eu faço essa pessoa parar no meu stand para querer saber mais sobre as minhas soluções e sobre a minha empresa? Vamos lá, eu vou falar alguns
pontos que vão fazer com que você consiga se destacar. A primeira coisa que vai fazer você se destacar é o visual, né? O que salta aos olhos ali de primeira. Essa parte contempla desde o conceitual, qual é o mote que a gente vai levar, qual é a narrativa visual, até a materialização dessas coisas. Então, o próprio stand, os brindes, as roupas que o time vai vestir, etc. É importante que você consiga chamar a atenção com cores, se não for possível, porque as cores da sua marca são mais neutras, você consegue ser criativo mesmo utilizando isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui. No RD Summit de 2023, foi o primeiro RD Summit em São Paulo. Antes era em Florianópolis, aí veio para São Paulo. E nós patrocinamos e fomos com a nossa identidade, com o nosso tom. Só que, por ser a primeira vez em São Paulo, nós criamos ações que se atrelavam a esse tema. Então, a gente criou nossos cartões de contato, eram cartões postais com pontos turísticos de São Paulo. A gente criou o primeiro Layer Guide, que era um guia nosso, que era um guia para quem fosse de fora de São Paulo pudesse conhecer os melhores restaurantes, os melhores teatros, lugares para visitar. E no meio desse guia tinha também as melhores ferramentas de marketing, vendas e inovação. Então perceba que a gente teve o nosso tom, a nossa identidade visual, a gente não mudou isso, a gente não se desconectou de quem nós somos, mas nós criamos ações e brindes que se atrelavam a algo de maneira diferente do que os concorrentes que estavam lá. Falando de brindes, a gente trouxe aqui brindes que conseguiam adicionar conhecimento, trazer algo novo de alguma forma, e essa é outra dica que a gente dá. Dê brindes, produza e leve brindes que vão ser de utilidade para o visitante. Então, por exemplo, é um evento que tem happy hour. Leva um copo para a pessoa utilizar, um tirante. Leva um item que você sabe que ele vai usar. A gente faz bastante meia aqui, temos uma coleção de meias na Layer, mas isso pode mudar perante ao público, ao evento que a gente tá. O importante é que, com esse brinde, o visitante ele saiba que ele pode utilizar daquele brinde ainda no evento, mas que ele também não pare lá, que ele leve para casa e possa continuar usando depois também. Sim, tem que quebrar a cabeça um pouquinho, mas com tantos eventos acontecendo, com tantas empresas, você levar um brinde que é diferente e que é de utilidade pro visitante, já é um diferencial gigantesco. Agora, vamos falar de estrutura. E sim, você tá pensando em estrutura do stand, né? Óbvio, tem que ter um stand, né? Mas, além da estrutura do stand, vou falar da estrutura do atendimento, do seu time que vai estar no evento. Independente do tamanho do stand, o seu stand ele tem que estar bem feito. Então, ele tem que estar preparado com material de apoio, decoração, fácil identificação da sua marca, fácil identificação do que a sua marca faz, os serviços que você oferece, etc. Além desses itens básicos, dependendo da estrutura que você tiver à disposição, você pode oferecer alguns mimos também, como por exemplo, café, espaço para recarregar o celular, ações, pequenos mimos ali que mantenham o visitante mais tempo no seu espaço. No CMO Summit, por exemplo, um evento que a gente foi recentemente, a gente tinha um espaço com DJ tocando música ambiente, a gente tinha um garçom oferecendo drinks, champanhe, café para os visitantes, a gente tinha uma arquibancada para recarregar o celular, a gente tinha um espaço para atendimento comercial. E eu sei que nem sempre você vai ter uma estrutura para ter todas essas ações unidas em um lugar só. Mas se você tiver uma estrutura que caiba uma delas, sente, planeje, entenda porque é importante e é um diferencial também para você nesse dia de evento. E, como eu falei, a estrutura do time. É importante você ter pessoas preparadas para atender os visitantes no seu stand. A gente pode falar de quantidade de pessoas aqui? A gente pode. Se eu te dou uma dica é melhor sobrar gente do que faltar. Então é melhor você pecar pelo excesso e ter bastante gente para atender. Mas, além dessa quantidade, é importante que o time que esteja lá seja um time que é engajado com a sua empresa, que entende o que sua empresa faz, domina os serviços, sabe tirar dúvidas e, se você prestou atenção no que é mais importante, que sabe ouvir. E um parênteses aqui, caso você nunca tenha participado de eventos, é importante dizer que o evento ele é uma maratona. Ele começa muito cedo, às vezes um dia antes, né? Muitas vezes um dia antes por conta de montagem, etc. Mas no próprio dia do evento, você tem que chegar antes de todo mundo, você tem que estar lá assim que a feira abrir, então é bem cedo. E você vai embora depois de todo mundo, então ele acaba bem tarde. Tudo isso tem que ser planejado também junto desse time. A gente vai fazer escala de equipe ou não? Qual vai ser o tempo de descanso, os horários de descanso, o almoço, tudo isso tem que ser bem planejado para que o seu time não canse além do que ele deve cansar, porque cansa, é normal cansar, mas não pode ser algo que prejudique saúde ou que deixe a pessoa extremamente esgotada. Então pense no seu time com muito carinho também. Sim, temos que atender, temos que vender, temos que realizar as nossas ações, mas a gente tem que fazer isso do jeito certo. Então se a gente vai ficar lá 12, 14, 16 horas, como que eu consigo dividir isso de um jeito que fique saudável para todo mundo? Isso é positivo até na hora do atendimento, né? Então uma pessoa descansada, com a cabeça tranquila, ela tá mais disposta a ouvir e ela tá mais propensa a conseguir vender da maneira certa também. Uma pessoa que tá muito cansada mentalmente ou até fisicamente, ela tende a ter uma queda ali no rendimento, o que é normal e faz com que você talvez possa perder alguma oportunidade nessa hora da visita. Eu vou pro meu último item aqui, que é o relacionamento, mas não só o relacionamento durante o evento, porque isso é óbvio, né? Se a gente vai pro evento para ouvir, se a gente vai pro evento para se aproximar das pessoas, para que elas conheçam a nossa marca, a gente vai se relacionar. Mas esse relacionamento não pode acabar assim que o evento acaba. Então aqui entra a parte de relacionamento no pós-evento. O pós-evento é crucial para que você consiga vender, para que você consiga entrar de vez na cabeça do consumidor, de quem te visitou,
limitou e para que você consiga se fazer cada vez mais presente. Pensa que quando você vai num evento, principalmente eventos muito grandes, a gente tem ali centenas de stands, centenas de palestras, centenas de painéis, então é muita informação. E mesmo que uma pessoa tenha visto sua marca, ela tenha sido marcante, ela lembre da conversa, pode acontecer dela não lembrar o nome da empresa ou de dar um branco, é muita informação, o cérebro ele não consegue processar tudo que ele captou naqueles dias. E é aí que o pós-evento entra. Então você tem que estar 100% pronto para acionar os leads que te visitaram logo 1 dia, 2 dias úteis depois do evento acabar. Aqui na Layer, antes da gente participar do evento, a gente já tem tudo planejado, tá tudo feito e montado para esse pós-evento. Então a gente tem estratégias de fluxos de automação, desejando boas-vindas para esses leads. A gente tem fluxos de automação específicos para leads que eram mais qualificados. A gente tem outros fluxos de automação para leads que já queriam agendar uma reunião ou agendaram uma reunião ali no stand com o nosso time de especialistas. Então a gente personaliza demais, a gente consegue fazer automações com antecedência para que a gente consiga ativar isso de maneira mais veloz e mais ágil 1 dia depois ou 2 dias depois do evento. Em resumo, o que é importante que você entenda é que de nada adianta a gente criar um relacionamento com um visitante no dia do evento e depois a gente não manter isso. As pessoas, como a gente já falou algumas vezes por aqui, elas têm buscado conexões reais com as marcas, relacionamentos mais próximos, relacionamentos mais duradouros. Então, se você já não inicia isso logo após o evento e outra empresa inicia, perceba que ela já está criando essa conexão mais próxima e você não. Então você está ficando para trás. E aí, o que fica na cabeça do consumidor, mesmo após o evento, mesmo às vezes ele tendo uma proximidade maior com você lá, é a marca que conseguiu acioná-lo mais rápido depois, a marca que lembrou dele, a marca que mandou o e-mail personalizado, a marca que lembrou quem ele era, mesmo antes dele lembrar quem era a marca. Eu sei, é muita coisa. Fazer evento dá muito trabalho, gente. E esse vídeo aqui foi só a pontinha do iceberg, mas eu espero que tenha ajudado, que tenha facilitado na sua organização e que tenha te incentivado a começar a planejar os eventos do ano que vem agora. De qualquer forma, se você precisar de alguém para te guiar, se você precisar de alguma ajuda, a LayerUp está à disposição para ajudar você e a sua empresa. A gente já ajudou diversos parceiros nossos a produzir os próprios eventos ou a patrocinar eventos com ações ousadas, criativas e que chamaram a atenção. Você pode ver alguns desses cases no nosso site, o link está na descrição. E se você quiser conversar com um dos nossos especialistas, o link também está aqui, é só você chamar, eu tenho certeza que eles vão te atender de forma muito ágil, muito personalizada e que a gente vai criar estratégias ousadas que vão fazer você se destacar no próximo evento que você participar. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau!